Então, Franca, daí o grande problema. Franca chama Franca por quê? Por causa do Franca Horta, mas ela já era chamada de Franca antes do Franca Horta. Porque era uma zona franca. Entendeu? Era uma zona franca, que por aqui passava sem pagar o imposto. Aí o que acontece, então? Que Dom João VI fecha os olhos e manda invadir a região. Aí eles invadem e muda a fronteira, que era no Rio Grande. Então a fronteira ia ser o Rio Pardo. Mas aí eles foram barrados pelo aquilo que era, assim, vamos dizer assim, para entenderem melhor, o prefeito, aquele que formou o município, né? Aí eles são barrados por ele e passa então a divisa, com um acordo entre a igreja, entre a capitania, para o Rio Canoas. Então Ibiraci, que era município de Franca, que chamava Aterrado, e com essa invasão, eles matam muita gente. Então eles saem e ficam todos foragidos, os habitantes. E então a cidade passa a chamar Dores do Aterrado. Porque eles estavam lamentando a morte dos filhos, dos maridos, das esposas que foram estrupadas, que eles eram violentíssimos. Que são Sintra, que até hoje são donos das terras de onde eles usurparam de São Paulo. De Claraval, Ibiraci, são descendentes, né, do Fortunato Sintra, que vem de Jacuí. E aí eles constroem alguns fortes para barrar, mas eles dominaram esses fortes, né, esses quartéis, e assassinou todo mundo. Então faz um acordo e muda a fronteira então para o Rio Canoas. Só que isso era documentado, mas aí depois veio a independência, depois vem a período regente e depois a república. Mas isso não era um pelar e um pecar. Isso atrasou muito o avanço do progresso do município. Porque você veja, a indústria, o Banespa, ele demorou 8 anos para ser inaugurado, depois de pronto. Porque o governo de São Paulo tinha medo de mandar o dinheiro para cá e aqui passar por Minas. O governo de Minas não mandava dinheiro para cá com medo de ser anexado ao estado de São Paulo. E esse conflito só resolveu na Revolução de 32. Nossa. Então, e depois da Revolução de 32, já na década de 40, que o Getúlio Vargas assina definitivamente a fronteira, passando então a divisa de Minas com São Paulo realmente para o Rio Canoas. Porque a divisa ia ser o Rio Pardo. A divisa ia ser o Rio Pardo. Então, Franca, Altinópolis, Patatá. Ia ser tudo uma coisa só. Tudo Minas Gerais. Ia passar tudo para Minas. A gente pode ser paulista. Só que nós é mineiro. Mas é mineiro, é verdade. Nós somos, tem como ser. A gente tem muito mais. Os meus antepassados são todos de Minas, né? Graças a Deus. Então, voltando. A cidade, então, de quando ela começa a surgir esse arraial, ela começa a formar um núcleo populacional nas covas, né? Onde hoje é Miramontes. E ali, todo tropeiro que demandava de São Paulo ou da capital, que era o Rio, eles tinham que passar obrigatoriamente aqui, em Franca. Então, começou a ter muito fluxo de tropeiro. Aí o que acontece? Com o desbravamento e a descoberta de ouro em Goiás, eles, então, começou já a formar polos de pecuárias, e então começou já a sair, então, os tropeiros em carros de boi de Franca para buscar o sal. Que foi o primeiro. E Franca, então, era o maior depósito de sal do interior do Brasil. Massa, então, Franca era a capital do sal, que o sal era dado para o gado. Isso né? em que ano, mais ou menos? Foi antes de 1800. Foi Porque quando chega em 1850, 1870, o sal começa a declinar. Por quê? Porque eles abrem a navegação para o Rio Paraguai, né? E para o Rio Paraná. Então, esse sal que vinha escoado em lombo de burro ou em carros, né? Em carros, em carroça, né? Carroça, aqueles carroções. Começaram a ir de barco. Que era puxado por boi. Eles começaram a subir de barco. Então já entra numa fase de retração até que finda. E essa estrada do sal, basta lembrar, que ela existe ainda. Ela existe? Existe. E tinha que ser tombada. Sabe onde fica o Jardim Botânico? Não tem aquela estrada de terra? Ali era a estrada do sal. Era o que restou. Que pedacinho só. Aí o pessoal fala, pô, por que não asfalta isso aqui? Porque não pode, ué. É tombado, não pode. Porque ela tem que permanecer como ela era, né, na terra. Pô, legal, cara. Então o cara passa lá e não sabe que o polo
econômico interessante de uma Franca placa. nasceu ali. Seria interessante uma placa para explicar, não sei se Muito interessante. sabe, de Uma repente, placa Mas que não mesmo. seja de bronze, que senão eles roubam. Eles roubam, é verdade. Que não seja de bronze. não seja de bronze. É. Então, a Estrada de Sal existe até hoje. Aí veio uma historiadora de São Paulo, tudo pela Unesp aqui, e ela falou, Beto, me leva na Estrada do Sal, que ela pesquisa a formação do estado de São Paulo. Aí ela foi, eu levei ela, aliás, na Estrada do Sal. Nossa, foi emoção, ela tirou um sapato, pisava na estrada, no chão. Beto, você não entende, Beto, aqui é a Estrada do Sal, Beto. Era aqui que eles passavam. Olha, cara, Né? é registro nacional. Nacional, é verdade. Não é uma coisa só do É. Estado. E o que aconteceu? Aí, tinha muito gado, Uhum. né? E tinha muito fluxo de tropeiros ainda. Aí então, por volta de 1801, começa a surgir a selaria. Então, segundo fontes de levantamentos da época, seria o IBGE de hoje, tinha já, em 1801, já tinha 8 selarias. Vixe, 4 anos depois, tinha 17. rapaz. Porque tinha muita matéria-prima. Porque abatia o gado aqui. Abate o gado.